programa não exige a leitura prévia da obra, embora recomende fortemente. Esse era um dos assuntos aqui da conversa antes de começar. Eu sei que é difícil pedir a vocês que leiam livros, mas no nosso conjunto de 2009, quem não recebeu, existe já folhetos disponíveis, mas já tem um folheto com a programação do ano inteiro, com as respectivas datas. Tirando 3 livros aí, Confissões, O Idiota e Don Quixote, os outros livros são muito fáceis de ler, são livros curtos. Don Quixote é um livro sem nenhuma dificuldade de ler, só é longo, tem só esse problema. O Idiota é um livro mais denso. O livro mais difícil de ler é naturalmente Confissões, porque é um livro que tem aí, um livro que tem conotações filosóficas. Mas se você falar um anjo, encostar pela porta, a gente poder. Eu não sei, aparentemente não. Então, o Confissões é o único livro que eu diria assim, que tem alguma dificuldade maior de leitura, Confissões, mas os outros todos são livros fáceis de ler. Então, se vocês puderem reservar aí umas tardes de domingo, eu não sei como é que vocês vão fazer isso, mas eu admito que é difícil para quem não tem uma vida programada para isso, né? Eu admito que uma pessoa que tenha uma profissão de 8 horas por dia e que tenha família, não tenha as condições pessoais de se tornar um leitor, porque a gente é devedor do mundo, né? Devedor da sociedade, devedor da família, dos filhos, da mulher, do marido, enfim. É difícil fazer isso, eu sei, mas se vocês puderem, será uma coisa muito boa. Não percam a chance de fazer isso, vocês verão que valerá a pena. O nosso programa hoje tem uma obra importantíssima, chamada Teogonia. Aliás, eu estive dizendo no ano passado, e já disse no último encontro aqui, que esses 2 primeiros livros, tanto o Gênesis quanto a Teogonia, são livros absolutamente imperdíveis, porque são livros que, de alguma maneira, vamos tratar. São livros que, de alguma maneira, trazem uma chave. São livros que... Muito obrigado. Então, acho que agora melhorou, né? Está um pouco perto, talvez. Né? Então, esses 2 livros, o Gênesis e a Teogonia, que são 2 livros que trazem chaves interpretativas de outros livros mais. Portanto, são desses livros que a gente não pode perder de jeito nenhum. É muito difícil entender. Nós vamos ter aqui no próximo encontro Édipo Rei, que é uma peça grega, uma peça de Sócrates, e nós só vamos entender de fato o que está escrito ali se a gente entender a Teogonia hoje. Portanto, eu não me canso de insistir na importância que é de nós entendermos bem o livro de hoje. O problema dessas obras, que são obras fundacionais, como o Gênesis, como a Teogonia, é que elas são muito densas, muito complexas. E isso significa que nós vamos ter sempre uma frustração de não conseguir dar conta da obra inteira nessas nossas 4 horas aqui, que eu acho que são mais ou menos o limite do possível. Mas é 2 vezes o que Hollywood manda fazer, né? Hollywood é que ensinou o mundo a só pegar a atenção da pessoa por 2 horas. Né? Nós já estamos duplicando o tempo médio de Hollywood. Mas eu diria que fica um pouco difícil a gente ultrapassar muito esse tempo, porque a impressão que eu tenho é que nós ficamos um pouco produtivos depois. Então, aí ficamos aí mais ou menos adaptados a essas 4 horas, porque afinal de contas não é pouco, né? Não é pouco, a maioria dos cursos que a gente faz no turno não tem esse tempo todo. Também essa razão pela qual nós começamos assim, muito cedo, 6h30 da tarde, é cedo para todo mundo, né? As pessoas saírem do trabalho, chegarem aqui, quase que a maioria nem consegue nem passar em casa, né? Não é isso? É normal que não consiga nem passar em casa. Mas a Teogonia, então, voltando a ela, é um desses antigos livros aí da literatura ocidental. No grupo de leitura da Quinta Noite, que é feito com a diretoria da FIL, aqui nessa mesma casa, ontem estávamos debatendo entre os assuntos dele, é que o mundo que se conhece, os conhecimentos sobre os registros e documentos do mundo, o mundo documentado tem míseros 2.600 anos só. O que é uma coisa ridícula. Nós só sabemos, de fato, coisas concretamente nos últimos 2.600 anos. Porque antes do ano 600 a.C., nós não temos documentos. Temos suposições, hipóteses, alguma coisa do Egito, alguma coisa lá da Mesopotâmia, muito pouco, pouquíssimo.
Logo, o mundo que nós chamamos de mundo documentado historicamente começa só no ano 2000 e no ano 600 a.C., que é um ano que se chama, de modo geral, de uma grande barreira da história, porque por volta deste ano aconteceram fatos extraordinários do mundo. Na China, a religião chinesa divide-se em shintoísmo de um lado e confucionismo no outro. No mundo judaico há o cativeiro da Babilônia. No mundo budista há o nascimento de Buda. No mundo grego há o início da filosofia. No mundo romano é mais ou menos aí que Roma torna-se uma entidade à parte, com personalidade própria. Há o final do zoroastrismo na antiga Pérsia, enfim. É um ano inacreditavelmente denso de acontecimentos históricos importantíssimos, como se ele tivesse um papel de estabelecer uma divisão de águas, mais ou menos assim. E esse livro que nós estamos aqui é um livro tão velho quanto isso, ninguém sabe quando é que foi escrito. As suposições mais comuns é que esse livro foi escrito por volta de 700, 750 a.C., mais ou menos, portanto, em torno dessa época do ano 600, aí, em torno dele, mais ou menos isso, né? Essa pessoa chamada Hesíodo é alguém de que não se sabe nada, é o mesmo caso de Homero, embora saiba-se que de fato existiu. Há tantas indicações de que essa pessoa existiu que é muito improvável que tenha sido alguém inventado. Não é uma personagem literária. De fato, Hesíodo inventou e escreveu 3 livros. Escreveu 2 livros comprovadamente seus, que é esse aqui, Teogonia, um segundo livro chamado Os Trabalhos dos Dias, são livros muito diferentes. Quando você compra a edição, a tradução que há no Brasil da Teogonia, da editora Iluminuras, traz os 2 livros juntos. Esses 2 estão traduzidos no mesmo volume, Os Trabalhos dos Dias e a Teogonia. E há um terceiro livro, cuja autoria é duvidosa, chamado O Escudo de Heracles. Heracles, para quem não lembra, é o nome grego do Hércules, o nome latino. Hércules chama Hércules pelos latinos, os gregos chamam-se Heracles. Não é? Na verdade, o nome dele não é nenhuma coisa nem o outro, o nome de Hércules verdadeiro é Alcides. Não sei se vocês sabiam disso também. O nome dele é Alcides, mas como a Hera o perseguia, a Hera, uma mulher de Deus, e então, para tentar fazer um pouco de média com ela, para ver se ela parava de perseguir o menino, ela logo de cara mandou uma serpente para comer no berço. Se fizemos dessa episódio, que é conhecidíssimo, né, em que ele estrangula a serpente. Ela, então, para ver se melhorava o humor da deusa, chamaram de Heracles, mudaram de Alcides para Heracles, porque Heracles significa mais ou menos a glória de Hera. É uma homenagem à deusa. Não adiantou muito, ela continuou perseguindo o moleque a vida toda, né? Até o último minuto da sua vida foi perseguido pelo destino. Heracles morre tragicamente. No entanto, é recompensado com a subida aos céus. Ele não foi para o Hades, ele foi levado direto para o Olimpo, recebeu um status de divindade pura, embora fosse apenas semideus. Só o pai de Heracles, que é Deus, a mãe de Heracles não é humana, chama-se Alcmene, é uma mulher humana, muito bonita, mas humana. Mas voltando aqui à nossa situação, Hesíodo escreveu, então, teria escrito 3 livros que citaram, sendo que 2 de autoria comprovada, e esses livros são alguns dos mais antigos registros sobre as coisas gregas. Eles teriam sido contemporâneos com a Ilíada e a Odisseia. Também não se tem sobre esses 2 livros muita certeza. Eu tenho a impressão que Homero é uma criatura mais misteriosa do que Hesíodo. É uma personagem com mais dificuldade de conhecê-la biograficamente do que Hesíodo, mas não se sabe nada sobre nenhum dos 2. E Hesíodo, então, escreveu essa obra, que é uma obra monumental, extraordinária, eu acho que é pequenininha, do ponto de vista físico. A transcrição que vocês receberam aí no resumo, ela abrange, eu tenho a impressão que 60% da obra está transcrita aí. É uma obra muito pequenininha, não é? Muito pequenininha. Tanto é que na tradução aí da editora Iluminuras, eles fizeram bilíngue justamente para poder encher um pouco de linguiça, não é? Mais do que porque achavam que seria conveniente que os letrados em grego pudessem ler direto do original. Resumindo a ópera, né? Hércules, ou melhor, Hesíodo, escreveu esse livro para nos contar o que havia acontecido
no nascimento dos deuses gregos. Como foi a gênese dos deuses? Theo é Deus em grego, né? Gonos é nascimento. Teogonia significa a gênese dos deuses. Nascimento dos deuses poderia se chamar assim em português, sim, não há problema, embora não seja ilegítimo chamar de teogonia. Não se trata de nenhuma distorção linguística, é apenas um modo mais próximo da raiz, né? Chamar de teogonia é a mesma coisa que chamar de nascimento dos deuses. E a história que nós vamos ler hoje é uma história interessantíssima e que, se bem compreendida, tenho certeza que vocês compreenderão, não há nenhuma razão para não acontecer isso, vai ficar muito fácil aqui para frente ler qualquer história grega, porque todas os diversos gêneros literários que nascem na Grécia a partir da teogonia, a partir de Homero e Hesíodo, digamos, são os dois grandes iniciadores disso, são todos, de alguma maneira, aplicações do modo de pensar que está implícito dentro dessa obra aqui. O nosso trabalho hoje é um pouquinho diferente dos outros dias, porque como se trata de uma obra em que a gente tem que olhar linha por linha, vocês receberam aí um formulário vazio no final do resumo. Há um formulário vazio que vocês podem ir preenchendo. Quem não tiver caneta, a Camila, aqui do SESC, providenciou aqui estrategicamente canetas para todos. Então está aqui a caneta disponível para quem não tiver e deseja fazer anotações aí ao longo da nossa noite. Vocês podem ir preenchendo aí com observações para vocês não perderem determinados pontos. Né? Vocês têm aí basicamente dois documentos, não há nenhuma biografia de Hesíodo, porque toda a biografia possível já contém para vocês, é alguém que está muito distante de nós. Imagino que essa data de 700 a.C. seja verdadeira, temos 2.700 anos de distância. Como toda obra antiga, essa é uma obra de poesia. A prosa nasce só no mundo moderno, não é que tem prosa. E no teatro também, o teatro antigo o tempo todo. Aqui mesmo no Brasil, quando você pega lá a Morte e Vida Severina, você pega lá a Alta Compadecida, tudo isso é teatro e poesia, tudo isso é teatro rimado. O teatro, então, só tornou-se teatro de prosa no mundo moderno, que se acha que tem que fazer teatro conforme, digamos, a conversa coloquial. Porque no mundo antigo, o teatro Shakespeare é todo ele poético. Não é? Todo o teatro grego é rimado. Nem sempre as traduções conseguem refletir isso, mas é, teoricamente, poesia. Essa situação é muito, digamos, enfatizada pelo fato de que, para um grego, isso é uma coisa importante que vocês entendem, que eu vou dizer agora para vocês. Um grego, e essa classificação é de Aristóteles, um grego acha que há três saberes humanos, três tipos de conhecimento humano, só três. O saber mais básico, digamos assim, o saber inferior, relativamente inferior, mas claro que de grande importância, é o saber poético. A palavra é poético, com i no meio, que vem da palavra poiesis, que significa fazer. A palavra poesia é derivada da palavra poética. Poesia vem de poiesis. Para um grego, fazer poesia, fazer um pacote de batata frita, fazer um móvel, fazer uma casa, fazer um discurso, são todas coisas que são necessariamente parecidas, porque são todas obras de criação humana. Quando Aristóteles escreve a Poética, ele foi chamado Poética, que é um livro que, obviamente, ele não chamou assim, porque os gregos não punham títulos nos livros como nós colocamos, mas esse livro Poética é um livro sobre a arte de fazer poesia, no sentido moderno da palavra. Mas não que Aristóteles achasse que poesia é apenas aquilo que está lá. A arte, portanto, o tipo de arte, digamos, mais na hierarquia básica das artes humanas, que está mais embaixo, é a arte de fazer coisas concretas. Reparem que a ação do que faz a coisa concreta é uma ação transitiva. Aquilo que você faz está fora de você. Por exemplo, o marceneiro faz uma mesa. A mesa está fora da pessoa do marceneiro. Do mesmo modo que o autor de um trabalho como esse, o autor da Ilíada, faz um poema que está fora dele. Não é? Ou que faz alguma coisa poeticamente, faz sempre transitivamente. A ação de fazer extrapola quem o faz. No segundo lugar, de baixo para cima das ciências humanas, das ciências da humanidade, estão as artes práticas.
E o que Aristóteles chama de arte prática são as artes morais. Como é que você vive de modo bem-aventurado? Como é que você vive de modo decente? Como é que você vive bem? Como é que você vive de modo feliz? Tanto a pessoa como indivíduo, quanto a pessoa como sociedade. Ou seja, por isso aqui os dois livros de orientação moral de Aristóteles, no sentido moral filosófico da palavra, são justamente a Ética Nicômaco, os mais conhecidos, né? E a Política. Esses dois livros são livros de filosofia moral, de filosofia prática, ou seja, são livros de conhecimento prático. A diferença do conhecimento prático para o conhecimento poético é assim: enquanto no conhecimento poético, quando eu faço a mesa, ela não está em mim, a mesa é separada de quem a faz. O conhecimento prático, que é como comportar-se na vida, está sempre intrinsecamente ligado a quem se comporta. Portanto, ele é intransitivo, não é mais transitivo. Ele está ligado àquele que o faz. Não é? E, por último, mais no topo de tudo, o conhecimento mais alto que há é o conhecimento teorético. E o que é o conhecimento teorético? O conhecimento teorético é o conhecimento das coisas enquanto coisas, ou seja, o conhecimento da realidade enquanto realidade. É o conhecimento das coisas sem nenhuma possibilidade de aplicação desse conhecimento em coisa nenhuma, que é o conhecimento filosófico lato sensu. Esse conhecimento teorético, por sua vez, tem uma subdivisão entre há três tipos de conhecimento teorético. O mais baixo é o conhecimento do mundo físico, ou seja, aquilo que nós chamamos basicamente de ciência, lato sensu, ciência lato sensu. Em seguida vem a matemática, a aritmética, enfim, o conhecimento dos números. E, por último, bem no alto, o conhecimento que Aristóteles chamava de teologia, que é o estudo daquilo que não é mutável, que é Deus. Aristóteles chamava de teologia, nós chamamos de metafísica. Mas Aristóteles nunca usou a expressão metafísica, usava a expressão teologia. A teologia é o mais alto conhecimento humano possível, enquanto o conhecimento poético é aquele mais baixo, no sentido positivo da palavra, porque é conhecimento, tem muito valor. Logo, o que esses autores fazem no início, Homero e Hesíodo? Homero escreveu a Ilíada e a Odisseia. São os dois livros mais importantes já escritos pela humanidade, não é? Em termos literários, né? Eu estou aqui escolhendo, obviamente, a Bíblia, porque a Bíblia, além de ter uma importância literária, também tem uma importância doutrinal. Então, eu gostaria de separar o assunto. Mas, literariamente falando, não há dois livros mais importantes do que a Ilíada e a Odisseia. Os dois estiveram aqui nesse nosso programa, já foram os dois examinados aqui aí, em ocasiões passadas aí. E esses dois escreveram, então, obras de poesia, né? Obras de poesia, porque tanto um quanto o outro escreve poeticamente, escreve, portanto, rimadamente. E essas obras de poesia aqui são a explicação fundamental que nós devemos levar em conta para entender como funciona a mente desse mundo chamado grego. Afinal, o mundo que nós temos hoje, esse mundo em volta de nós aqui, é metade grego e metade judaico-cristão. Digamos, 90% misturado desses dois, tem 10% de outras coisinhas aí e tal. Mas vamos ser bem objetivos. O que formou as duas culturas que formaram o mundo ocidental são a cultura judaico-cristã e a cultura grega. Nós somos resultado da interação dessas duas culturas. E essa é uma coisa importantíssima. Portanto, entendendo o que a teogonia quer dizer, e vocês ficarão absolutamente surpreendidos com as ligações que há entre ela e o Gênesis, irão aparecendo aos pouquinhos, eu vou recordando determinadas conclusões do Gênesis, e, portanto, entendendo a teogonia, nós vamos entender muito sobre a nossa própria existência. Estamos de acordo? Podemos começar? Que tal? Se vocês pegarem, então, o texto principal, o resumo, eu começo lendo ali, nós vamos precisar de um leitor oficial, talvez de um outro microfone, será que vamos buscar, ótimo. Então vamos lá. Exatamente como no caso de Homero, nada se sabe sobre Hesíodo. É possível que os dois poetas tenham sido contemporâneos? Possível, porque nem isso a gente sabe. Sem que se tenha certeza, são atribuídas a Hesíodo 3 obras: Teogonia, Os Trabalhos e os Dias e o Escudo de Hércules, ou Heracles, além de fragmentos e pequenos textos. Na introdução às musas da Teogonia, Hesíodo declara-se agricultor, que coincide com o espírito da obra Os Trabalhos e os Dias. Se, em Homero, os deuses são personagens atuantes na trama,
em Exíodo, eles são o próprio objeto da narrativa, que constitui a mais antiga e a mais completa cosmogênese da cultura grega. A obra Teogonia, como a de Homero, está composta em versos para ser cantada por um rapsodo. Rapsodo é o nome de um cantor, um sujeito que parece muito com um repentista nordestino brasileiro moderno, sujeito que com um determinado instrumento fica na praça cantando aquelas coisas antigas. Inevitavelmente, alguma interpolação ocorreu ao longo desses prováveis 2.700 anos de existência, tornando o texto às vezes misterioso. Há pedaços que são quase incompreensíveis, e isso deriva-se de muitas fontes, muitas razões. Primeiro, porque a tradução às vezes é falha. Segunda, porque o texto está mutilado, ou às vezes alguém, para tentar deixar mais claro, enfiou alguma coisa. Antigamente era tudo feito à mão, né? O copista, quando faz a sua cópia, faz diferente da anterior, com o objetivo de parecer esperto, entendeu? Coisas do gênero. E vocês verão que há determinados momentos que há contradições, o que nos indica que houve ali interpolações indevidas, muitas vezes. Não é? Algumas são insondáveis, não é que tem umas interpolações 2.700 anos depois. Tudo isso é muito misterioso e difícil. Portanto, temos que ter um pouco de paciência de compreender que não se pode interpretar tudo mesmo, não dá. Nem tudo é cognoscível. Algumas coisas, infelizmente, vão ter que ficar na dúvida. Não tem jeito. Temos que ter, então, a maturidade emocional de levar para casa algumas dúvidas aqui. Mas isso é sempre assim. A Bíblia também é assim. A Bíblia também é a mesma coisa. Tem pedaços da Bíblia obscuros, que até hoje ninguém entende. Tem pedaços da Bíblia, não estou nem falando dos pedaços simbólicos, ou seja, daquilo que precisa ser interpretado simbolicamente. Há pedaços que não há nem mesmo interpretação simbólica possível. Bom, enfim, não é? Nós vamos pular logo o início, porque toda obra de poesia antiga começa com uma homenagem às musas. Camões também faz isso nos Lusíadas, em que ele homenageia as musas do Tejo. O Tejo é aquele rio que morre lá no mar em Portugal, de onde saíram as caravelas. Não é? Esse início, portanto, é meramente burocrático, ele é um ato de qualquer poeta fazer isso, não tem importância nenhuma, a não ser a beleza literária, mas como a gente não tem tempo, vocês depois se divertem sozinhos até o item que diz assim, os deuses primordiais. Todos acharam os deuses primordiais na segunda página? Muito bem, então vamos começar lendo isso, enquanto a gente espera o microfone. Eu vou ler isso aqui, eu vou ler a primeira estrofe, vocês verão que não há nenhum problema de entender isso. Vamos lá. Sim, bem primeiro nasceu caos, depois também terra de amplo seio, de todos sede irresvalável sempre. Dos imortais, página 2. 2, não é página 2? Tá, né? Então eu vou reler. Sim, bem, primeiro nasceu caos, depois também terra de amplo seio, de todos sede irresvalável sempre, dos imortais que têm a cabeça do Olimpo nevado, e Tártaro nevoento do fundo do chão de amplas vias, e Eros, o mais belo entre os deuses imortais, solta membros, dos deuses todos e dos homens todos, ele toma no peito o espírito e a prudente vontade. Moleza, né? Como vocês podem ter notado, não há nenhuma dificuldade, não é? Bom, parece um pouco difícil, né? Não é de verdade, tá? É só impressão, sério. Porque é assim, é um livro muito velho, escrito em poesia em grego, e que veio rolando 2.700 anos, e os tradutores dessas coisas, então, sempre tem uma opção. Ou eles fazem um pouco de paráfrase, ou seja, fazem um pouco de interpretação, e aí a gente entende melhor, não é? Ou então, eles fazem o quê? Eles vão bem no literal, e quando vão no literal, a gente já não entende o negócio. Portanto, quando vocês andando um pouquinho, vocês vão perceber que vai ficando mais fácil de entender esse negócio. Vamos olhar para a primeira estrofe agora, linha por linha, agora entender isso? Então, olha só, vamos lá. Os deuses primordiais. Esse título aí não é um título do Exíodo, é um título do tradutor, que resolveu separar os blocos de assunto, mais ou menos, por títulos. Sim, bem, primeiro nasceu o caos. Depois também a terra de amplo seio. Olha, o que é que significa? E aí você tem essa cor aí ao lado para fazerem anotações que acharem importantes, né? O que é que significa que primeiro nasce o caos?
Se vocês lembrarem, é assim que está no Gênesis também, né? A primeira coisa que não existe no mundo são as trevas, né? Que é o caos. Não é isso? No primeiro momento do Gênesis, o que tem é apenas as trevas. O que é que significa isso? Significa que, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, não é? A primeira coisa que acontece sempre é que há uma espécie de essência misteriosa em volta da humanidade. Ou seja, o sentido de caos aqui não é o sentido de que tudo está desorganizado, que nada é compreensível, não é no sentido de que tudo está bagunçado, mas é no sentido de que há uma espécie de mistério geral em torno das coisas, que é o que o caos representa, uma espécie de mistério insondável, que é a primeira percepção que nós temos do mundo quando olhamos para ele. O mundo é incompreensível no primeiro momento, porque ele é um mundo caótico, mas nesse sentido que eu estou aqui dizendo, caótico no sentido de que ele é opaco, ele não é transparente, ele não mostra como é. Mas essa baixa transparência do mundo começa a se dissolver em seguida. A melhor imagem para isso é você imaginar que esse caos é uma série de nevoeiro geral, e você aos poucos começa a enxergar por entre o nevoeiro algumas formas à distância, não muito longa no início. E qual é a primeira forma que você enxerga no meio do nevoeiro? A primeira forma que você enxerga é das coisas concretas físicas. E essas coisas concretas físicas são aquilo que se chama aqui de a Terra. Olha, a palavra grega para Terra é Geia. Geia, que da onde vem a palavra Gaia, onde vem a palavra geo, de geografia. Geo, Gaia, Geia, é tudo a mesma coisa. Essa coisa que aparece em seguida é uma deusa chamada Terra, Geia. Essa é a origem desta hipótese aí, ambientalista, chamada hipótese de Geia, hipótese de Gaia, né? Assim, de um ambientalista inglês chamado Lovelock, que jura que a Terra é uma espécie de ser vivo e que toda vez que você faz algum desaforo para ela, ela se vinga de você de alguma maneira. Tá? Porque é uma ideia simpática, mas eu fico imaginando de quem que ela estava se vingando no tempo que só tinha vulcões no planeta. Eu acho muito intrigante essa ideia de que a Terra se vinga, porque no tempo que só tinha vulcões, né? Deve ser uma adolescente implicante, né? Provavelmente assim, porque não estávamos nós aqui para ficar molando a Terra. Essa negócio de hipótese de Geia é um pouco de romantismo, entende? Não tem valor aí, não é de verdade alguma coisa que você levar a sério. Né? Mas ela tem um sentido para se pensar na ecologia. Bom, ok, ela é uma provocação, né? Mas ela não é uma hipótese científica de verdade. O James Lovelock, que é o autor disso, acha que é de verdade, acha que a Terra é viva mesmo, e que ela age por ação e reação, assim como alguém que a gente maltrata, depois o sujeito nos atropela no cruzamento, coisa do gênero. Tá? Não é isso, ele acha que é assim. Mas isso é um pouco de romantismo. Também acontece, é verdade. Às vezes, né? Acontece. Tá, é isso mesmo, é verdade. Bom, aí, então, então, presta atenção. Sim, primeiro nasceu o caos. Primeiro a gente não enxerga nada. Mas depois terra de amplo seio. Por que a Terra tem amplo seio? Porque a Terra é a base da vida concreta, real, a vida material é baseada na Terra. Ela tem a agricultura, ela tem os processos biológicos, ela semeia tudo isso, né? Por isso é que ela tem amplo seio. Se todo ser irresvalável sempre, a palavra irresvalável é uma palavra que não está no dicionário, eu comparei com o meu grego não dá para ler no original, né? Não é suficiente bom para ler no original, então eu fui atrás de duas outras traduções pelas quais eu estudei esse negócio. Em inglês está escrito assim, Ever Sure Foundation, é uma fundação segura, e em francês está Demeure toujours sûr, irresvalável aqui, portanto, tem tanto em inglês quanto em francês, no sentido de ser sólida, de ser apoiadora, esse é o sentido de irresvalável aqui. Ela é a sede irresvalável, né? Sede no sentido de sede, de matriz, né? De base. Sede irresvalável sempre do quê? Dos imortais que têm a cabeça no Olimpo nevado, ou seja, dos deuses que moram no alto do Olimpo, e do Tártaro, que nevoento no fundo do chão de amplas vias. E o que aconteceu aqui? Ou seja, ali, quando o autor aqui nos contou do nascimento da Terra,
Ele nos disse em seguida que a gente que mora no topo, que são os olímpicos, que são os deuses que moram no alto do morro, no alto da montanha, e também nos falou do contrário, ou seja, daquela, digamos, daquela simetria inversa, porque tudo tem simetria inversa na vida. Por exemplo, Jesus Cristo morreu às 3 horas da tarde. Logo, a hora mais tenebrosa do dia é necessariamente 3 horas da manhã. Então, se há uma hora, digamos assim, maligna, onde você, que concentraria, digamos, a antípoda da divindade de Jesus Cristo, às 3 da manhã. Há sempre uma analogia inversa possível, que é o que acontece aqui. Você tem, de um lado, né, o Olimpo nevado, lá em cima, onde estão os deuses do Olimpo, e do outro lado, obrigatoriamente, tem como seu reflexo oposto o Tártaro. O que é o Tártaro? O Tártaro é o mais profundo mais profundo ponto do inferno. O Tártaro é lá no fundo do inferno, onde vão os teóricos criminosos, vão para o Tártaro. Ele funciona, então, como uma oposição lógica ao alto do Olimpo, onde estariam os deuses, alguém está no Tártaro, que é o oposto. Que o Hades, que é o inferno grego, não, o conceito de inferno para o grego não é como o conceito de inferno para um cristão. Não é? Para um cristão, o inferno é um lugar mau, um lugar ruim. Se você lembrar da Divina Comédia, o Dante vai para o inferno. Tem que ir primeiro para o inferno para depois ir para o céu. Também tem esse problema. Não esquecer nunca isso. Jesus Cristo, ele primeiro vai para a mansão dos mortos, que é um modo como a igreja modernamente fala o inferno, porque a igreja ficou preocupada em assustar os cristãos. Então inventaram de trocar o que estava no credo de inferno para a mansão dos mortos. Aproximando um pouquinho o conceito grego, Quando você muda do inferno para a mansão dos mortos, de alguma maneira você aproxima com o conceito grego. Não é? Mas Jesus Cristo também, antes de poder subir aos céus, ele teve que passar pelo inferno. Mas para um grego, isso que eles chamam de inferno, que é o Hades é tanto o inferno em si próprio, como o Deus, que é irmão de Zeus e irmão de Posito, Esse Hades também é o nome do Deus que cuida das profundezas. Hades é tanto o nome do Deus quanto o nome do local. Não é? E no inferno grego, no Hades, não há apenas mal, não há apenas sofrimento. Também há diversos graus de hospitalidade. Um pedaço do inferno, por exemplo, é ótimo, chama-se Campos Elíseos. De vez em quando algum construtor faz um prédio chamado Campos Elíseos. É o Champs-Élysées, Champs-Élysées em Paris. É o quê? Não, é melhor do que a comunidade falada, por exemplo, aqui, O Campos Elíseos é um lugar muito bom. Digamos, é a área VIP do inferno. E se os Campos Elíseos são um lugar bom, digamos bom, dentro da visão cristã, equivale àquilo que se chamaria de purgatório. Campos Elíseos equivale ao purgatório, mais ou menos. Que, de acordo com Dante Alighieri, na Divina Comédia, não é um lugar mau, mas é um lugar onde há uma espécie de tristeza, uma espécie de melancolia permanente pela impossibilidade de encontrar Deus. Você está prisioneiro ali. O purgatório é um pedaço do inferno, no modelo dantesco de inferno, que está na Divina Comédia. E o Tártaro, ao contrário, é o mais profundo e o mais terrível e o mais lamentável dos pedaços do inferno. Logo, quando o Edildo nos conta isso, e o que ele está nos dizendo simbolicamente? Está nos dizendo o seguinte, que quando você fala da Terra, obrigatoriamente, necessariamente, a palavra Terra, ela implica em uma conotação absolutamente positiva, que é o Olimpo, e uma conotação absolutamente negativa, que é o Tártaro. Há essa ambiguidade nos aspectos materiais da vida. Vocês compreendem isso, que é uma ambiguidade intrínseca aos aspectos materiais da vida? Daí você compreende toda a ética cristã, por exemplo. A ética cristã diz o seguinte para você, que nós não somos desse mundo, embora estamos nele. Portanto, esse mundo é uma espécie de meio, uma espécie de instrumento para você chegar no outro. Ora, o problema do instrumento é que todo instrumento tem um aspecto benigno e também tem um aspecto potencial maligno. Então, o seu automóvel é um instrumento benigno. Para quê? Para você ir daqui ao country club, jogar golfe.
né? Sair daqui e tomar uma cerveja ali no lago, enfim. Mas, ao mesmo tempo, o automóvel pode causar a morte de alguém num desastre. Portanto, tudo aquilo que é meio é necessariamente, ao mesmo tempo, bom e ruim. Tem as duas conotações ao mesmo tempo. Vocês estão entendendo o que ele está nos dizendo aqui? Ele está nos apresentando as condições ontológicas, quando eu digo ontológico, eu quero dizer assim, o que aquela coisa é, né? Descrevendo o que é, do mundo material. O mundo material, que é Géia, tem um componente maligno e tem um componente benigno. Ele tem os dois componentes simultaneamente, por isso que ele não consegue falar apenas de Olimpo, mas tem que falar também de Tátaro. Esses dois componentes têm que ser descritos como sendo naturais e consequentes da própria existência do componente material. Tá claro isso, pessoal? Olha só como vai ficar claro, tá? Aí continuamos, né? E Eros, nasce Eros, não é isso? Não é? O que é Eros? Não é? É o mais belo entre os deuses imortais, solta-membros, nervous limbs em inglês, quer dizer, é aquilo que permite que as coisas se manifestem, se desenvolvam, que se movimentem. Dos deuses todos e dos homens todos, ele doma no peito o espírito e a ascendente vontade. O que é Eros? Eros é uma espécie de virtude atrativa, uma virtude atrativa que leva as coisas a se juntarem, que leva as coisas a funcionarem, que leva as coisas a viver. Eros, portanto, nesse sentido que está aí, não tem nenhuma conotação sexual, embora você se refira ao Eros normalmente com uma conotação de sexo, né? Filme erótico. O filme erótico é aquele que tem lá uma cena de sexo lá, ou coisa que vale. Não é isso? Era isso, né? Eros, no linguagem comum, tem uma conotação erótica, mas não na explicação do Exílio. Esse Eros aí não tem absolutamente nada a ver com o amor sexual. Tem a ver com... Quem cuida do amor sexual é a Afrodite. Tinha que ser um assunto feminino, obviamente. Né? Não podia ser de outro jeito. Né? Quem cuida Eros não cuida do assunto sexual. Eros cuida de uma espécie de amor geral que preside todas as coisas. Um amor que fundeia o mundo. O Eros, no sentido contrário de Thanatos. Né? Esse Eros é o contrário de Thanatos, como ela disse aqui agora há pouquinho no início do nosso curso. Pois não? Depois, você teve a ação desse livro, que passou aquele treinadinho de água. Cupido. O Cupido é outra criatura. Né? Aí você terá um desdobramento. Mas os históricos, às vezes, confundem. Há uma confusão, sim. Há um outro Eros que teria nascido depois desse, que não é esse aqui, não é? Mas esse, na versão do Exílio, esse Eros do Exílio, é um princípio amoroso que preside todas as coisas que preside. É uma espécie de amor de Deus, não é? Dentro de uma comparação muito grosseira com o cristianismo, o amor geral de Deus por todas as coisas, várias coisas existirem. Esse Eros não tem conotação sexual, esse aqui. Repare que é quase o terceiro, depois do caos, vem Géia, depois de Géia vem Eros. Antes da gente continuar, eu só queria lembrar-vos que os gregos, eles têm dois tipos de entidade divina. Eles têm o Deus em si próprio, que é uma pessoa, né, que é personificado, um indivíduo, como Ártemis, como Afrodite, como Hefesto, como Juno, como Hestia, enfim. Há deuses que são concretos, como pessoas, e há deuses que não são pessoas, mas são abstrações. Por exemplo, a discórdia. A discórdia é uma espécie de deus, que os gregos chamam de Ate, A-T-E. Os gregos, portanto, transformam em deuses, não só indivíduos que são como se fossem humanos, né? estão antropomorfizados, parecem humanos, como também transformam em deuses determinadas noções básicas da vida humana. Noite, não é? Caos não é um deus, ele não vai reaparecer depois, mais tarde, não, eu sou o caos. O caos não é, o caos é uma abstração genérica que vira uma entidade divina. Há dois tipos, portanto, de Deus sempre, cuidado, hein? Um são os deuses que são antropomórficos, que são esses deuses que a gente pode representar por uma imagem humana, não é? Deus com um homem de barba, com um raio na mão, não é? Afrodite vestido assim com umas roupas de couro, não é isso, né? Uns apliques assim de metal, uns negócios assim, não é? Uma lingerie sensual, coisa do gênero assim.
Mas as outras coisas não. Essas outras coisas são abstrações, são generalizações que são chamadas também de Deus. Portanto, há dois tipos de cuidado, tá? Pois não, só dúvida. É o caso aqui do Tata, que parece que o Tata parece uma entidade. Não é, é uma abstração também. Não é uma entidade. Não é, é uma abstração. Tártaro é uma abstração. Do segundo gênero, do segundo tipo. Pois não, Suzana. Soltamentos, porque o eros é aquilo que permite que as coisas aconteçam, ou seja, é uma espécie de força vital que junta as coisas e movimenta as coisas todas, por isso que chama-se soltamentos. Nesse sentido, tá? E aí vocês perceberam que não era difícil coisa nenhuma, vocês se impressionaram o ator com a primeira estrofe, não é isso? Tá? Nós já temos mais um microfone, não? Quem quer ajudar a ler? Quem gostaria de ser nossa leitura oficial? É uma leitura bem fácil, a gente vai falando bem devagar. Quem gostaria de ser a leitura oficial? Temos voluntários para isso, se você não quiser. Já está resolvido? Então também, vamos lá. Aí vamos. Pode dizer. Do caos Erebus e noite negra nasceram, da noite, aliás, éter e dia nasceram, gerou-os fecundada, unida a Erebus em amor. Muito bem, então vamos parar aí, né? Então para continuar um ponto, né? Veja, o Eros é o mais belo dos deuses, hein? Está escrito aí que o Eros é o mais belo dos deuses, porque ele personifica o amor, em geral, digamos assim. Bom, do caos, Erebus e noite negra nasceram. Erebus, o que é Erebus? Erebus são as trevas infernais. São as trevas infernais, isso é Erebus. E a noite é a noite, né? A noite é o contrário da luz. Portanto, do caos, ou seja, daquela incompreensibilidade geral das coisas, do mistério das coisas, nasce aí uma escuridão, uma área sombria da existência humana, que são as trevas infernais. Nasce de onde? Do caos, né? Nasce disso. Da noite, aliás, éter e dia nasceram. Por que nasce a noite, da noite, né, nasce o éter e o dia? O que é o éter? O éter é aquela matéria, é o quinto elemento, né? Para os gregos há 4 elementos que fazem todas as coisas, que é a água, terra, fogo e ar. E quando vocês me dizem, quando eu digo isso, eu não estou falando simbolicamente, de fato todas as coisas são assim, não é? Porque isso não é aula de química, né? Então não adianta você me dizer que na tabela periódica tem 150, porque eu sei. Na verdade, esses 4 elementos são simbolicamente os 4 elementos de que todas as coisas são feitas. Você pode, por exemplo, dividir a humanidade em 4 tipos, 4 tipos emotivos, né? 4 personalidades voltadas para predomínio desses 4 elementos. As pessoas que são terra, no seu mapa astral está escrito lá qual é que predomina. Se você é terra, você é uma pessoa concreta, real, com uma capacidade de lidar com as coisas muito concretamente. Se você é água, você chora quando vê propaganda da Casas Bahia, você chora na televisão, você chora na propaganda da Casas Bahia, entendeu? Mais ou menos isso. Quando você é água, esses são esses tipos de avoados, um pouco assim, aéreos, essas pessoas muito leves, estão sempre pulando de assunto em assunto, como umas borboletas na primavera. E quando você é fogo, são dessas pessoas impulsivas, às vezes até pecando por excesso de energia. Está vendo? Os quatro elementos explicam mais ou menos os 4 tipos básicos de caráter. É verdade, ele de fato funciona assim. Isso não é nenhum exagero, de fato é assim. É claro que simbolicamente, não fisicamente, não quimicamente, mas simbolicamente é assim. Mas há um quinto elemento que é éter. O éter é aquilo que se chama de quinto elemento, então quinta essência. Por isso que você ouve quando falar em quintessência. Quintessência é uma expressão que se usa por aí, mas quintessência vem da quinta essência. Quinta essência o que é? É o éter, que é o material de que são feitas as estrelas, de acordo com Aristóteles. O éter não é como os outros 4. Os outros 4 são sujeitos à geração e à corrupção, são, portanto, perecíveis, mas a quintessência não, o éter é permanente. O éter representa uma coisa, digamos assim, constitutiva do mundo. Mas por que da noite nasce o éter e o dia?
Porque não é possível haver noite sem haver dia. É absolutamente necessário que haja o oposto, porque uma coisa como a noite só se define pelo seu contrário. Entenderam que isso é uma coisa interessantíssima? Essa é a razão lógica pela qual não dá para você ser relativista, por exemplo. A ideia do relativismo moral, o relativismo aí cognoscivo, né? o relativismo epistemológico, digamos assim, a ideia de que tudo é relativo é uma absurdidade em si própria. Porque se só pode haver coisas relativas se houver alguma coisa que não é, que contraste com elas, senão não saberia que é relativo. Portanto, não pode haver, não tem que pode ser relativo. A segunda razão pela qual não posso afirmar isso é que se eu afirmo que tudo é relativo, eu estou incluindo nessa categoria a própria afirmação de que tudo é relativo, portanto, ela não vale nada em si própria. O que aconteceu é que você acabou de se suicidar e não sabe, entendeu? Portanto, você não pode ter o bem sem ter o mal, você não pode ter o claro sem ter o escuro. Você entende que isso que é um determinado conjunto de ambiguidades do mundo que são mutuamente excludentes. De falar que o relativo o dia é relativo à noite, né? Né, no sentido diferente, né, da palavra relativo, né, espertinho. né? Quer dizer, eu tenho que ter, se eu tenho noite, eu tenho que ter dia obrigatoriamente. É por isso que tem que nascer um dia. Aí vocês estão entendendo uma coisa fundamental dessa história aqui. Quando ele diz assim, nasceu, ele não está querendo dizer que nasceu no sentido, digamos, maternidade do processo. Ele está dizendo o seguinte, que a gente começou a perceber o negócio. A primeira coisa que percebe é o caos, ou seja, a indistinção total. E de repente começa, como usem aquela metáfora que eu usei do nevoeiro, você vai percebendo no meio do nevoeiro algumas formas que vão se salientando, que vão aparecendo assim, mais ou menos aí no meio. E esse processo de percebendo como a estrutura da realidade é o que se chama aqui de nascimento. A mesma coisa, mais ou menos, acontece dentro do Gênesis. É muito parecido, tem aí alguma ligação entre essas duas visões. Não é? Portanto, o mundo, né, que nós criamos aí, né, faz esse nascimento dos seus contrários, porque eles precisam existir. E agora, então, haverá finalmente o nascimento da coisa, do maior de todos os contrários, que é o próximo nascimento que vai ter agora. Pois não. Daí à noite, mas Érebus aqui é o quê? Érebus é uma abstração do quê? Das trevas profundas. É uma abstração das trevas profundas. Mas esse amor que junta os dois aqui é o amor de Eros, não é o amor sexual. Não foi inventado ainda o sexo dessa história. Esse aqui é um mundo pré-sexo. Entendeu? Não tinha sexo ainda. Aqui o que junta é o quê? É o amor, mas não é o sexo que junta os dois. O fato de que você tem trevas profundas é assim, pessoal, olha só. Se você é um psicanalista freudiano e você acha que a nossa vida é conduzida pelo nosso inconsciente, ou coisas que são encapsuladas no nosso inconsciente, que estão lá colocadas debaixo do tapete do nosso inconsciente, se você acredita nisso, eu não estou discutindo ela, apenas o seguinte, se você acredita nisso, que exista um inconsciente ou subconsciente, como queira chamar, você obrigatoriamente, necessariamente, tem que supor que exista um superconsciente. O mal do freudismo não está nele próprio, porque afinal, né, eu tenho momentos ótimos dentro do freudismo. Eu não sou adepto, mas eu diria que a explicação é, digamos, no seu conjunto errada. Embora sempre lembrar daquilo, né? Esse Dr. Freud é um sujeito muito inteligente e mesmo, aquilo que eu sempre digo, mesmo um relógio quebrado está certo às vezes por dia. Nunca esquecer isso, né? Mesmo um relógio quebrado está certo às vezes por dia. 2 vezes. Ele marca 10h30 da manhã, 7h10 certo também. Portanto, a gente nunca deve subestimar ninguém, nem recusar as coisas por serem desprezíveis, não é isso aqui. O problema na vida é o seguinte, você tem uma vida muito curta, com pouquíssimo tempo. Então, em vez de você ficar lendo o Dr. Freud inteiro, vai ler o Victor Frankl, vai ler o Paul Dill, vai ler os psicanalistas, que de alguma maneira, o Song, né, que são de alguma maneira, têm muito mais conteúdo e conseguem produzir muito mais compreensão
do que passar a vida inteira lendo a biblioteca completa do Freud. Se você tem tempo para ler tudo, ótimo, leia, mas o problema que você tem que enfrentar é o fato de que não dá para ler tudo. Não é? E não dando para ler tudo, é melhor selecionar um pouquinho. Esse é o problema central aqui. O que, no entanto, a história está nos contando simbolicamente, vocês, essa altura já sabem que ler é ler simbolicamente, isso que a gente chama de ler direito, é procurar o sentido oculto das coisas que estão escondidas atrás das suas aparências, portanto, ler é ler simbolicamente. Há, por trás de toda a afirmação da existência de uma coisa, alguma coisa que afirma o seu contrário, porque o contrário é necessário que exista para que eu possa compreender aquela. Agora, cuidado com os contrários, porque nem todos os contrários são da mesma natureza. Quando eu digo assim, claro, escuro, eu estou falando de contrários que são mutuamente excludentes, porque se eu apagar a luz, fica escuro. Apagar a luz, eu expulso o claro e ponho o escuro. Sai o Deus claridade e entra o Deus escuridão. E quando eu acendo a luz, eu faço o contrário. Agora, quando eu digo assim, homem e mulher, eu não posso fazer o mesmo raciocínio, porque homem e mulher não são contrários nesse sentido. É como se homem e mulher cada um valesse meio, e eu somando os dois dá um, que é o ser humano. Compreenderam? Então, há determinados contrários que são complementares e há determinados contrários que são mutuamente excludentes. No caso do escuro e do claro, cada um vale um, o outro vale menos um. Então, quando eu tenho um, não tenho o outro. Agora, quando eu estou falando de homem e mulher, eu estou falando de coisas que existem simultaneamente e que individualmente representam apenas metade da coisa. Portanto, cada um vale meio, cada um no total. Há, portanto, uma diferença sutil entre esses dois tipos de contrários. Cuidado com essa ideia aqui. E como até agora nós vimos que foram nascendo os contrários, porque era preciso que se reconhecesse a existência do contrário como uma consequência lógica da existência do primeiro, agora haverá o nascimento do maior e mais importante de todos os contrários. E que contrário é esse, por favor, Silvio? Vou perguntar uma coisa, né? Pois não. Via também do grego alguns traduzem como emera. É possível que seja essa palavra mesmo, né? Mas aqui esse tradutor não usou as expressões, aportuguesou tudo. Ele não chama, por exemplo, terra de Gaia em nenhum momento. Ele chama, por exemplo, o Urano, que é céu, chama de céu, não chama de Urano. Nem se chama de Urano, é capaz de chamar de Urano, mas de modo geral ele chama de céu. Ele então o aportuguesou, ele pegou os equivalentes portugueses dessas palavras todas. Terra não é Gaia e Urano não é Urano. Urano é céu e terra e Gaia é terra. Ele não usa as expressões gregas. Ele não usa os nomes dos gregos. Urano são os latinos que o equivalente, né, dos gregos. Não, Urano é grego. Em latim é Júpiter. Saturno, desculpa. Saturno em latim. Urano é uma expressão grega. O céu é Urano em grego. Oranos em grego. Um grego, para chamar o céu, chama de Uranus. E um latino chama de Saturno. Zeus, para um grego, para um latino, chama Júpiter. Mas esse tradutor aqui, ele não usa a expressão Uranus. Urano, né, como nós traduzimos por Urano, no batismo dos planetas. Ele chama de céu. Ele faz a tradução real para a palavra portuguesa da entidade. Eu diria que era melhor ter feito o contrário, era melhor ter mantido os nomes gregos, ficaria mais fácil o texto de ler. Mas foi a decisão que tomou o tradutor, vamos ter que ir com ela agora até o fim. Não é? Mas céu é a mesma coisa que Urano, compreenderam? Porque Urano é a palavra grega, Uranus, que vira o Urano, portuguesando, e cujo sentido é céu. E aí, então, é isso que acontece em seguida. Silvio, por favor. Mas os latinos chamavam de Urano. Nativos? Os latinos. Os latinos? Não. Urano é uma palavra grega. Não. Urano é uma palavra grega. E para os latinos é Saturno. O equivalente de Urano no latim é Saturno. Equivalente. Cuidado com essas equivalências aí, porque elas nunca são perfeitas, viu? As equivalências mitológicas são aproximativas, nunca são exatamente iguais, tá? Continuamos?
Terra primeiro pariu igual a si mesma, céu constelado, para cercá-la todo ao redor e ser aos deuses venturosos, sede resvalável sempre. Pronto, está vendo? Olha aí, o que acontece com a Terra? Se a Terra existe, necessariamente tem que ter o céu. A Terra não pode existir sem o céu. Não é possível a existência da Terra sem que haja um equivalente a ela chamado céu, que é Urano. Que eu chamaria de Urano, né? Eu vou chamar de Urano a noite inteira, porque eu tendo a usar os nomes gregos, né? E que é o céu. O céu tem que existir para ser o quê? Para que a Terra cria o céu? O céu é criado para ser o quê? Para cercá-la toda ao redor. Veja, o céu cerca a Terra toda. Se o céu cerca a Terra toda, de alguma maneira é como se o céu abraçasse a Terra, como se a Terra ficasse subentendida, ela ficasse subordinada ao céu. E essa é quase a mais importante das afirmações aqui nesse texto, para nos levar a entender a história da teogonia. O céu foi criado para cobrir a Terra. E a cobrir em todos os sentidos que você possa imaginar. Cobre-se do ponto de vista visual, cobre-se do ponto de vista de estar além dos limites da Terra, cobre-se do ponto de vista sexual, digamos como um animal, né, o macho cobre a fêmea do animal. É o quê? Para, de alguma maneira, protegê-la, ocultá-la ou subordiná-la. Esse é o sentido de o céu foi ter sido criado para cobrir, para agarrar e segurar a Terra. É esse o sentido que está aqui. Não é? Para ser, veja só, para ser dos céus e ser dos deuses venturosos, sede e resvalado sempre. Os deuses estão subordinados, portanto, ao céu. Quem nasceu aí, tem o nome que tenha, Urano, seja o que for, Saturno, céu, é alguma coisa que subordina todos os outros deuses. Todos estão subordinados a ele. E a Terra também está subordinada a ela. O que tem de fundamental aqui para entender é que está claramente aqui dito de modo poético que tudo que existe no mundo material, de alguma maneira, submete-se ao mundo espiritual. É esse o sentido que está escrito aqui. É o céu que abraça a Terra e não o contrário. O céu cobre a Terra. O céu faz esse domínio sobre a Terra. É óbvio que isso não será muito fácil de implementar, e vocês então começarão a entender agora que essa história que passa a ter agora, a partir desse ponto, uma conotação meio de aventura, e vocês não perceber como esse negócio irá gerar uma porção de problemas. Claro, qualquer coisa. Na Terra, materiais. Da Terra que faz o céu. Porque você está. Porque aí uma noção essencial entender. Boa pergunta, porque é uma dúvida muito. Não, a sua dúvida é muito razoável. Assim, a gente tem uma dificuldade muito grande, tem que aprender a fazer isso. A gente tem que separar o que é sequência cronológica do que é sequência ontológica. Se você quer ir para São Paulo, você vai pegar um avião, né? Então ou pode ser um ônibus também, mas tanto faz. Mas pegar um ônibus ou pegar um avião, qualquer outro meio, é alguma coisa que cronologicamente antecede a sua chegada em São Paulo, né? Mas você não pega o ônibus para andar de ônibus. Porque se você quisesse só andar de ônibus, você pegava o ônibus ali da Jardim de Conquista 2 ou 3, que era mais barato e mais fácil de você voltar para cá. Não precisava ter que ir para São Paulo para andar de ônibus. Então você só vai pegar o ônibus para São Paulo porque você quer ir para São Paulo. Portanto, o seu desejo de ir para São Paulo é, no fundo, o objetivo do ato de pegar um ônibus. Só que pegar um ônibus, na sequência natural cronológica das coisas, antecede o ato, digamos, concreto, não é? É isso. A mesma coisa acontece na potência no ato. Veja, para que eu possa ter feito esse copo aqui de plástico, é preciso que o plástico tenha a potência de virar copo. Mas, na verdade, eu só sei que isso é de plástico, que é um copo de plástico, depois que eu vejo o copo. Portanto, o ato, a ação do copo, daquilo que o copo é,
de alguma coisa subordina a potência, que é a matéria chamada classe. Mas a potência, na cronologia das coisas, estaria antes do cosmos. Esse é um problema sério, que é uma diferença muito importante. Se a gente não a entende, a gente não entende essa aparente contradição. Pode ser que a Terra tenha parido do céu, mas não é que a Terra, ela pode até ser isso, mas é uma maneira poética de dizer que primeiro a gente vê a Terra, porque a Terra é muito mais visível. Você tem uma percepção direta da Terra porque você tropeça numa pedra. Como nós não estamos falando aqui de nascer no sentido biológico da palavra, mas nascer no sentido de permitir a percepção do mundo, aquilo que você percebe antes é o concreto, aquilo que é físico, e você só percebe depois aquilo que não é físico, que é abstrato, que é o céu. Portanto, embora o céu seja mais importante e subordine à Terra, ele tem uma percepção não tão automática quanto a percepção da Terra, que é mais fácil de entender. Esse é o sentido dessa diferença. Do mesmo modo que você vai para São Paulo, para isso você pega um ônibus, mas o ônibus é pego, né, antes disso, né? É pego antes disso. Na sequência você pega o ônibus antes. Isso é uma coisa importantíssima. Há um diálogo de Platão chamado Eutífone, que explica esse problema muito antes de Aristóteles, que é um diálogo de grande beleza, que ajuda a entender isso, porque é que essa sequência inversa das coisas tem que ser entendida bem, senão a gente não entende uma coisa como essa. Eutífone. Nós estamos tentando começar um curso de leitura de Platão, não sei se vocês todos já sabem, né? Esse curso não pode começar esse mês, mas começará daqui a 30 dias, na data, sempre na quarta-feira anterior a essa nosso encontro de quinta. E há a possibilidade de fazer inscrições. As inscrições são aqui com o Silvio, que está ali, né? O Silvio Grimaldi, que está ali, ele pode anotar o telefone de quem quiser fazer. O primeiro diálogo que nós vamos ler é o Tífone, aliás, por coincidência, o primeiro diálogo que se lê de modo geral de Platão, para entender Platão. Bom, mas continuamos, né? Então vamos lá. Pariu altas montanhas, belos abrigos das deusas lindas, que moram nas montanhas frondosas. Então, paramos aqui. O que significa isso? Significa o seguinte, que na medida em que na medida em que o céu e a terra agora existem, não é? O que vai acontecendo com o mundo? O mundo vai tomando a forma que nós temos hoje. O mundo que tem a forma moderna do mundo, né? A forma que nós vemos, vai se formatando aqui, a partir desse processo. Ele está nos contando que aquela matéria-prima original não é assim na Bíblia, é a mesma coisa no Gênesis. Você tem lá no Gênesis começo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Águas, no sentido simbólico, é equivalente ao caos, equivalente à matéria disforme. A água não tem forma, ela pega a forma do recipiente. O que Deus vai fazendo? Ele vai todo dia, cada um daqueles 6 dias, ele vai construindo um pedaço do mundo. Pois a mesma coisa acontece aqui. E o que está acontecendo é que agora as coisas vão se formatando, né? Vão se formatando agora o mundo com a aparência moderna. Por isso é que tem as altas montanhas, não é isso? Não é isso? Altas montanhas, belos abrigos dos deuses, ninfas que moram nas montanhas frondosas. Ninfas o que são ninfas? São essas entidades elementais, né? Dentro da interpretação mais conhecida dos níveis de realidade que existem, que é a interpretação que decorre do Evangelho de São Paulo, de São João, o Evangelho não do Apocalipse, mas do Evangelho de São João. Se você lê aquele primeiro início do Evangelho de São João, interpretando simbolicamente, você descobre mais ou menos o seguinte, que para que o mundo pudesse existir, é como se Deus tivesse dado 3 passos para trás. E em cada passo que ele dá para trás, cria-se um determinado nível de realidade. Há o nível sensitivo, que é esse sensorial aqui, esse aqui que a gente ouve, mede, enfim, pesa. Há um nível que se chama, em alguns momentos, de nível sutil, ou de nível elemental, ou de nível psíquico, que é o nível onde acontecem as esquisitices, todos os fenômenos esquisitos que acontecem no mundo, incluindo todos os fenômenos que os espíritas julgam serem almas penadas, enfim, julgam serem seres humanos desencarnados. Tudo isso acontece nesse mundo, nesse nível sutil. São fenômenos sem grande importância, mas são muito impressionantes. Então nós temos aí uma certa fixação nisso. E há um terceiro mundo, que é o terceiro passo. O primeiro passo
o primeiro passo cria-se o mundo, vamos fazendo o contrário, né? O primeiro passo que Deus dá para trás cria o mundo angélico. O mundo angélico, o mundo dos anjos. O segundo passo que Deus dá na direção para trás cria um mundo sutil. E o terceiro passo que Deus dá cria um mundo material, esse mundo que é o mundo óbvio, esse que nós, do qual não temos muita dúvida da existência. Quase todo mundo não tem dúvida, né? Sempre pode ter alguém que pode achar que não tem, mas de modo geral a gente não tem muita dúvida da existência desse mundo. Não é? Quando, portanto, aqui se está falando de ninfas, todo o conceito de ninfas, o conceito de dreides, o conceito de entidades que estão, para um grego nunca há uma árvore, sempre há uma árvore associada a um espírito daquela árvore. Se você prestar atenção, há de verdade um espírito em cada árvore. Se você prestar atenção. Há uma árvore, não é apenas um ser vivo ali estacionário, não é? Mas aquilo, ali há alguma coisa que lhe dá alguma espécie de vida. Isso que os gregos chamavam de dreides, que era o espírito das árvores, é isso que está nesse mundo sutil aqui, que está sendo comentado aqui de modo muito parcial, como sendo esse mundo de ninfas, de entidades que povoam os rios, de entidades que não são do mundo sensível, mas são do mundo sutil que está em volta de nós, mundo esse que de vez em quando, com o qual você de vez em quando se defronta, por meio de um fenômeno esquisito, por alguma coisa meio incompreensível, por meio de coisas misteriosas, não é isso? Incluindo todo o repertório de fenômenos espiritísticos, todos, poltergeists, barulhos, ruídos, enfim, imagens, tudo isso pertence a esse mundo sutil. Todos esses fenômenos são reais. O problema do espiritismo não está em inventar coisa que não existe, está apenas em interpretá-la de modo errado. Mas isso é outra coisa, né? Nem vamos discutir isso aqui agora, podemos durar também. Mas essa ideia de que as ninfas existem, que são entidades elementais, digamos assim, está associado a esse processo de formação do mundo, que aqui, no caso, está muito mal descrito, mas está associado a esse nível de realidade sutil, que é um nível que nunca se materializa verdadeiramente, mas está aí em volta de nós. Não, éter é físico. O éter é uma entidade física. De acordo com Aristóteles, que é o único teorizante do éter, é a matéria de que são feitas as estrelas, que não são feitas nem de água, nem de ar, nem de fogo e nem de terra. O éter tem uma conotação física. Essas são entidades, digamos, elementais, não são espirituais. Compreendeu que não são espirituais? São entidades elementais. São entidades que vivem num determinado nível de realidade que nos cerca, com o qual nós temos um contato muito precário, chama-se nível sutil. Ou psíquico, né? Reparem que coisa interessante. Você imaginar que o homem é tripartido em espírito, mente e espírito. Então, o mundo psíquico, o nosso mundo físico, ele vive no mundo do mundo sensitivo, aquele mundo concreto. Nossa dimensão psíquica vive no mundo sutil. E a nossa dimensão espiritual vive no mundo angélico, no mundo espiritual. Nós pertencemos a esses três mundos de alguma maneira. Entenderam que nós temos correspondências existenciais ao longo desses três mundos? Portanto, todos os fenômenos que você caracteriza como sendo espirituais não são rigorosamente, são fenômenos sutis, não são espirituais. A ideia de que você ouviu um som que parecia a voz da sua tia, que você viu uma imagem, tudo isso é verdade, nada disso é inventado. Mas não são fenômenos espirituais, rigorosamente falando, são fenômenos sutis. Então, é outro nível de fenomenologia, é outro nível de realidade fenomênica, que não o nível espiritual. O nível espiritual é o nível angélico. Esse sim é espiritual verdadeiramente. E nesse nível aí, não há possibilidade de poltergeist, essas coisas. Isso não tem. Não é isso? Até mesmo o diabo nesse nível tem alguma coisa boa. Que é o diabo nesse nível é uma espécie de personal trainer de desgraça. Entendeu? Porque no nível de Deus não pode haver mal nenhum, né? E se o diabo existe, ele foi criado por Deus. Se ele foi criado por Deus, ele deve ter alguma fator benigno de uma análise.
O que é o diabo sob o ponto de vista angélico? Porque o diabo é um anjo. Mas, angelicamente, ele o que é? É um aspecto da mente de Deus que quer nos testar. Portanto, é um aspecto que, de alguma maneira, nos recusa, mas não nos recusa malignamente, mas recusa assim como um milionário que tem um filho para herdar 1 bilhão e o sujeito é surfista drogado. Você não fala assim, não, vai ter que mostrar que merece dar o dinheiro, senão eu não deixo. Essa é a ideia do diabo do ponto de vista metafísico. Ele não é uma entidade má em si. Ele, quanto mais baixo fica, mais maligno fica. Aí ele vai acabar sendo o mal real, concreto. O mal real, de fato, existe. Mas ele existe no nosso nível concreto aqui. Ele não existe no nível de Deus. Deus não pode ter mal nenhum. Não há nenhum mal associado a Deus. Entenderam isso? Tá? Bom, mas isso é outra conversa. Difícil de fazer, de a gente discutir tudo hoje, né? Não é isso? A verdade é que começam a aparecer agora os diversos níveis de realidade, não é isso? Começam a aparecer os diversos níveis de realidade na medida em que o mundo vai se formatando. É isso que está escrito aqui. Silvio, por favor. E pariu a infecunda planície impetuosa de ondas do mar, sem o desejoso amor. Pronto, olha só. Pariu a infecunda planície de ondas. Por que infecunda? Porque esse mar aí não tem vida. Esse mar não gera vida. Não há vida ainda porque não há reprodução sexual, no sentido do modo como a vida se formata no mundo que nós conhecemos. Sem o mar, né? O mar, veja, ele não pariu o oceano, pariu o mar. O mar não é igual ao oceano. O oceano é um Deus. De fato, é um Deus personificado. O mar não. O mar é um conceito abstrato. Sem o desejoso amor, ou seja, sem a existência de sexo, sem a existência de amor aqui no sentido sexual, não tem ainda. Depois pariu do coito com o céu. Pronto, começou a ideia de sexo agora, mas esse sexo aqui ainda não é um sexo do nosso nível de realidade aqui, é o sexo no nível divino. Já é o sentido de coito. Já tem um sentido sexual, mas não é um sentido sexual equivalente ao nosso aqui. Ele é apenas analogamente equivalente ao nosso. Há um sentido sexual aqui que é o do coito, pela primeira vez, o coito entre o quê? Entre a terra e o céu. Ou seja, a partir desse momento, o processo de formatação do mundo é feito pela fertilização que faz o processo espiritual, o princípio espiritual que é o espírito. Que é o que é o espírito? É o céu, o Urano, é a mesma coisa, e esse espírito que é o céu fecunda a terra. E é desse momento, então, que começa a se formatar aí, com mais intensidade a terra do modo como é. E aí o que nasce? Repare o que vai nascer agora. Oceano de fundos redemoinhos, e coios e frios, e Hipérion e Jápico, e Teia e Réia, e Tênis e Memória, Febe de áurea coroa e testes amorosos. Sabe quem são esses aí? Esses aí são os titãs. Né? E não, por favor, não confundir com um conjunto de música, cuja carreira eu sei que vocês acompanham atentamente. Né? Não é? Os titãs são os titãs por causa dessa turma aí. O que é que são os titãs? São todos deuses. Mas os titãs são que tipos de deuses? Os titãs são deuses, ou os masculinos, os do sexo masculino são entidades de uma violência e ferocidade absoluta, absurda, e os femininos são condições para que o mundo possa existir. Eu tentei fazer aqui, agora se vocês pegarem a folha vazia, né, eu fiz aqui uma tentativa de localizar simbolicamente o significado simbólico de cada um desses titãs. O que é o titã? O oceano. O oceano já é um mar fecundado, ou seja, ele é um passo além do mar, porque o mar que antes havia era estéril. Não podia sediar a vida. E agora o oceano não. O oceano já é o mar fecundado porque ele nasce de uma operação de fecundação propriamente dita. O que é coios? Coios ou quas, né? Coios, crios, Hipérion e Jápico, a interpretação que eu fiz, consultando toda a minha bibliografia, que é enorme desse negócio, é difícil de interpretar tudo junto. Sinto que vocês devem isso em consideração. Mas a minha impressão é que esses 4 aí correspondem aos 4 pontos cardeais. Esses 4 aí. O que é o Coios? É o norte, o Crios é o sul, o Hipérion é o leste e Jápito é o oeste. E Crono, o que é? Crono, que na verdade Crono que é Saturno, né? Tá? É tempo.
o tempo, isso é crono. O que é que são esses titãs? O que é que são essas entidades titânicas? E a expressão titânico veio daí, né, como sendo entidades muito fortes, são forças cataclísmicas que formatam o mundo. Porque o mundo que está tomando forma precisa ser formatado por forças extraordinárias que modificam a sua aparência com a força dos vulcões, dos terremotos, dos maremotos, enfim, todas as forças incontroláveis que esses titãs representam. As titânides, que são as mulheres, né, são 12 ao todo, né? As titânides têm outro significado. Olha só, Tétis é a fecundidade do mar, Febe, a pureza do ar, Mnemosine é memória, a deusa da memória, por isso que eu falo em recurso mnemônico, né? Vem de Mnemosine. Teia, o dia, é a visão, Temis é justiça, e Reia, ou Cibele, é a alegria de viver. Só cuidado com a palavra Temis, porque Temis é justiça no sentido primordial da palavra justiça. Ela é justiça no sentido da vingança, da lei do talhão, a ideia de que alguma coisa que se faz de mal pode ser retribuída na mesma moeda. A verdadeira deusa da justiça não é a Temis, é a sua filha chamada Dike. Dike. A verdadeira deusa da justiça não é Temis, mas é Dike, D-I-K-E. Essa Dike é filha de Temis, e essa é a justiça humana, essa justiça que é a justiça que considera circunstancialmente o crime para ser analisado. A tal da Temis é a justiça no sentido bruto da palavra justiça, na retribuição pura e simples. Isso é Temis. E a sua filha Dike é aquela criatura que é representada pelas estátuas dos tribunais, em que tem na mão uma espada e na outra mão uma balança. A deusa grega da justiça, Temis, a Dike, não tem os olhos vendados. Os olhos vendados são uma invenção alemã do século XVI, XVII, por aí. Não havia olhos vendados para a justiça para os gregos. Era o quê? Não, isso é bom, aqui, né? É verdade. Não vê nada, né? Não vê nada. O que interessa entender dos titãs, dessas criaturas titânicas, é que eles nascem para fazer o quê? Para formatar de maneira brutal o mundo que existe. Eles são forças da natureza fundamentais capazes de fazer um estrago extraordinário. Ao mesmo tempo que eles são poderosíssimos, eles são de alguma maneira incontroláveis. E se você for pensar bem, agora fazendo uma analogia justificada, né, você pensa bem que eles representam, do seu ponto de vista pessoal, aquelas coisas que podem mobilizar a sua pessoa para cometer um crime. A potência que todo mundo tem dentro de si de fazer coisas violentas, de fazer coisas irrefletidas, coisas brutais. Essa é a equivalência, digamos, psicológica da ideia dos titãs, que são criados aí como filhos já do céu e da terra. São criaturas de uma agressividade tão extraordinária que são moldadoras do mundo físico, ao mesmo tempo que, por outro lado, são perigosíssimas. E porque elas são extremamente perigosas, é que todos eles que nascem são odiados automaticamente pelo seu pai, Urano. Urano detesta todos os filhos que nascem desse casamento entre ele e Gaia. E o que é que ele faz com esses filhos? Ele os esconde no Tártaro. Ora, para um psicanalista, tem aí um prato cheíssimo, né? Que é o que você faz quando você se depara com alguma coisa que você tem, alguma coisa de você que você não suporta olhar. Porque nós temos coisas insuportáveis. Imagina, você tenha um hábito muito terrível, você tenha defeitos horripilantes, você gosta de assistir o programa do Silvio Santos domingo. Por exemplo. Então você não consegue nem olhar para isso, meu Deus, o que faz? Isso é alguma coisa que você tem, pela qual você tem tanta repugnância, que você esconde isso no fundo do seu taco. Né? Aquilo que você tem vontade de fazer é aquilo que depois os psicanalistas chamarão de repressão. Não é? Repressão é esse o conceito de repressão psicanalítico. A ideia de que tem certas forças que presidem a sua vida
que você não suporta olhar para elas são insuportáveis, a visão delas é insuportável. E é isso que esses titãs representam. Eles representam as forças que formatam o mundo, que nascem aí desse casamento do céu e da terra, mas ao mesmo tempo elas são detestadas por quem? Pelo céu. Vocês compreendem que é exatamente o que está no Gênesis? Porque no Gênesis, Deus diz assim: olha, eu não suporto mais essa turma que eu inventei, vou acabar com essa turma agora. Inventou um dilúvio e matou todo mundo, porque não suportava mais aquele mundo, aquele conjunto de pessoas que foram criadas. Não está exatamente igual ao Gênesis? Está exatamente igual ao Gênesis. O que faz Deus, então? Dá a incumbência a Noé de salvar um pedacinho. Noé representa simbolicamente o pedaço que são daquele mundo que acaba, não é? Porque Deus tem que fazer o próximo mundo com os mesmos elementos. Então o que ele faz? Ele dá para Noé a tarefa de reunir os elementos sãos do mundo que vai desaparecer e recomeçar um mundo novo com aqueles elementos sãos. Deus fará a inversão do novo mundo com os salvados positivos e sãos do mundo anterior. É esse mesmo conceito que está aqui. Né? O Deus inventou as forças fundamentais que são, no entanto, insuportáveis, sob um certo ponto de vista. E é por isso que o espírito, que é Urano, que é o céu, não suporta olhar para os seus próprios filhos. Porque eles têm a tendência a sair de controle, eles são violentos, eles são incontroláveis, sob um certo ponto de vista. E é isso que vai acontecer em seguida. Deus, o Zeus, né? Lá no caso não é Zeus ainda, Zeus não nasceu ainda. O céu, né? Urano lá, vai se livrar dos filhos todos. Preparem bem, tá? E após, com ótimas armas, Crono de tudo pensar, filho mais terrível, detestou o florescente pai. Então, olha só, aqui terminou um pedacinho, né? Após, com ótimas armas, Crono de crudo pensar. O que é de crudo pensar? É espertinho, espertalhão, malandro, matreiro. Crono, o espertalhão. Crono é o tempo, né? Crono é o tempo. É um dos titãs. Curvo pensar significa, poeticamente, que ele pensa em curvas, ou seja, ele é um sujeito que não consegue ter retidão do pensamento. Ele irá sempre procurar alguma interesse obscuro, escuso, ele irá procurar alguma vantagem. O curvo do curvo pensar significa, poeticamente, curvo ou espertalhão, o matreiro, pilantra, aquele sujeito que irá ter um comportamento pouco leal, pouco claro, pouco transparente. Isso é o sentido de Crono de curvo pensar. Não é? Ele pensa curva, ele não pensa reto, ele não tem capacidade de pensar reto. Ou seja, ele não vai direto ao objetivo, porque ele precisa passar pelos seus interesses. Então ele fala proposições cujo interesse oculto não estão nas próprias proposições, mas está no que elas representam para ele, coisas desse gênero. E esse Crono que nasce, olha só o que aconteceu, pessoal, olha que maravilha isso. Após com ótimas armas, Crono de como pensar, filho mais terrível, detestou o florescente pai. E aí é assim, o Crono é que detesta o pai logo no nascimento. Aí você tem então o quê? Se Crono detesta o pai logo no nascimento, Crono é o quê? Crono é uma entidade titânica, portanto é uma entidade da Terra. O que acontece? A primeira tentativa de rebelião do espírito, do corpo contra o espírito. Isso que acontece aí. Há uma rebelião da Terra, de um elemento terrestre, titânico, que é Cronos, contra o pai, que é Urano. Contra o espírito, contra o céu. Compreenderam, né? Que havia sido estabelecido que Urano, que é o céu, iria comandar, não é? Iria comandar o mundo de baixo, né? Iria comandar, portanto, o mundo terrestre, o mundo material. Crono é um rebelde, ele já está se rebelando contra o pai. Por isso é que ele foi agora, ele será o protagonista da primeira rebelião que acontecerá contra o seu próprio pai. A Terra rebelada contra o Espírito. Ora, a Terra rebelar-se contra o Espírito equivale a fazer o quê? A fazer a inversão da ordem natural das coisas, porque a ordem natural já havia sido estabelecida antes como sendo, não é como sendo estabelecida antes, havia sido estabelecido como sendo a ordem do céu que circunda, que controla, o céu que faz que cobre a matéria. Pois a rebelião da matéria contra o espírito é uma rebelião existencial, uma rebelião
metafísica, uma rebelião fundamental. Né? É isso que Cronos fará, tentará produzir a primeira rebelião contra o espírito. Ok? Continuamos? Pariu ainda os ciclopes que subiram do coração, trovão, relâmpago e ágil de violento ânimo, que as leus deram ao trovão e forjaram o raio. Pronto, entenderam o que é isso? Entre as forças básicas que estão sendo paridas pelo casamento do espírito com a terra, estão aí também as forças elétricas. Esses aí representam os processos elétricos, os processos ígneos. Não é isso que representam os ciclopes. Eles são os inventores do trovão, do raio, do relâmpago. Depois eles darão para Zeus de presente o raio. Da arma que Zeus usa é o raio. Quando tem alguém se exibindo aqui embaixo, ele manda um raio aqui, né, para torrar o cidadão aqui embaixo. Né, quando alguém tem muito exibido aqui embaixo. O que é a invenção dos cíclopes, dos ciclopes? É a invenção das energias elétricas que formatarão o mundo. São forças titânicas também, embora esses aí não se chamam titãs, chamam-se cíclopes. Eles são, no entanto, tão profundamente básicos e violentos e agressivos quanto os titãs. São entidades, portanto, materiais, concretas, entidades brutais, esses cíclopes. Eles no mais eram comparáveis aos deuses, cujo olho bem no meio repousava na fronte. E esses cíclopes têm uma diferença com os deuses porque eles têm um olho só. E se ter um olho só significa que eles veem só metade da paisagem. Eles têm, portanto, uma incapacidade de enxergar todo o conjunto das coisas, eles estão limitados, portanto, a uma visão parcial do mundo. Eles são aquilo que você poderia chamar, perfeitamente em português, de uma força cega. Entenderam o que são os cíclopes? São as forças cegas que presidem a existência do mundo. Quando tem um tsunami não sei aonde, o tsunami mata todo mundo, sem discriminação de classe, idade, opção sexual, tanto faz, não tem, todo mundo morre junto. Não é? A natureza ela é dividida por forças cegas. O vulcão mata todo mundo, o terremoto mata todo mundo. Portanto, há uma espécie de indiferença que a natureza tem com relação às suas vítimas. Esse é o sentido dessas forças básicas que estão nascendo aqui, como os cíclopes, que são forças que presidem a natureza e que são incontroláveis. Por isso é que o espírito não gosta delas. Porque, de alguma maneira, eles são filhos rebeldes. Eles não estão sob o controle total do espírito. E por terem essa independência relativa, é que o espírito não os aprecia. E essa é a razão pela qual o espírito as prenderá no fundo do Tártaro. Vamos ver em seguida que isso vai acontecer. Soberbo coração significa coração, soberbo significa não, ao contrário, soberbo é no sentido de pretensioso, excessivamente confiante. Soberbo significa ao contrário, soberbo é sempre sentido negativo. Tá? Soberbo. A gente usa de vez em quando, mas soberbo está muito bonito, é verdade. Mas não é, não, aqui nesse sentido, soberbo significa pretencioso, prepotente, é isso que significa. Prepotência é a melhor de todas as traduções. Cíclopes denominava-os o nome, porque nele o circular olho sozinho repousava na fronte. Vigor, violência e engenho possuíam nação. Vigor, violência e engenho, ou seja, são criaturas brutais. Né? Como os titãs, os cíclopes também são brutais. Deus está formatando o mundo com as energias disponíveis no mundo. Está produzindo as energias brutais que irão formatar o mundo. É isso que está sendo acontecendo aí. Tá? Continuamos. Outros ainda da terra e do céu nasceram, 3 filhos enormes, violentos, não nomeáveis. Cotos, Briareu, Giges, assombrosos filhos. Esses 3 aí, Cotos, Briareu e Giges, são chamados de hecatônquiros. Hecatônquiros porque eles tinham 100 braços. E por que eles são não nomeáveis? Porque eles são tão terríveis que não dá nem para falar o nome deles. Entendeu? Como você não fala no diabo para não aparecer, né? Então, aí nasceram também outro conjunto de forças básicas, de forças titânicas, que são esses 3 gigantes, assombrosos filhos, quer dizer, assombrosos no sentido de orgulhosos, não é isso? Orgulhosos, prepotentes. Todas essas entidades aí que nascem aí, são todas entidades de alguma maneira condenáveis, porque são todas elas entidades com potência de rebelião ao espírito, porque são entidades físicas que têm uma certa incontrolabilidade.
E esses três são chamados de hecatônquilos com H, porque eles têm 100 braços. E por que é que eles têm 100 braços? Porque o autor aqui quer dar, a mitologia aqui quer dar a ideia de que, por ter 100 braços, eles conseguem fazer muita ação sobre o mundo concreto. Ou seja, é como se a ação de cada um deles espalhasse, fosse multiplicada 100 vezes. Eles estão se multiplicando e fazendo ações. Esse é o sentido deles terem 100 braços. Esses três aí, esses hecatônquilos, que depois ficarão importantes, viu, mais pra frente na história aqui. Eles eram 100 braços que saltavam dos ombros, improximáveis. Improximáveis, é um pouco de neologismo, não dá para chegar perto deles. Cabeças de cada um 50 brotavam dos ombros, sobre os grossos mesmo. Vigor sem limite, poderoso na enorme forma. Poderoso na enorme forma, vigor sem limite, ou seja, gente incontrolável. São essas as forças básicas que presidem o início do mundo da cor que nos vemos. Eu acho que nós estamos bem na hora agora do café, né? Quando nós voltarmos, nós vamos ver como é que essa história vai evoluir, mas ela vai ficar muito mais interessante daqui para frente. Tá? São três coisas, né, que Deus criou, deu 3 passos para trás, criou coisas sensíveis, coisas sutis O mundo, o primeiro passo que ele dá para trás foi o mundo angélico. Mundo angélico, dos anjos. Dá mais um passo para trás, cria o mundo sutil. Dá mais um passo para trás, cria o mundo físico. São os 3 níveis de realidade que existem. Esses 3 níveis são reais. A quarta realidade, o quarto nível de realidade, ela é inacessível, que é o mundo divino, né? Nós não temos acesso a ele, mas existe também. Agora, qual a diferença do angélico? É que o angélico é o mundo onde estão as entidades angélicas, que são pedaços, são partes. O que é um anjo? Um anjo é um aspecto da inteligência de Deus, da mente de Deus. E, portanto, ele é espiritual puramente falando. E no mundo sutil, você tem um conjunto de fenômenos que são fenômenos psíquicos. Eles não são espirituais, eles são psíquicos. Então, a nossa pessoa física, nossa existência física, é uma existência física de natureza material. A nossa existência psíquica, a nossa mente, existe nesse mundo sutil. E a nossa existência espiritual existe no mundo angélico. Entendeu como os nossos 3 pedaços combinam com esses 3 mundos? Nós não temos acesso ao mundo divino. Esse mundo é só o mundo de Deus. Nós não temos acesso a ele.